Alô, você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast, o pior podcast das redes sociais, mas que só traz gente boa aqui para ser entrevistado. Eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, vou completar 30 anos aqui à frente da igreja, e estamos com um convidado aqui, acima de especial, meu amigo, crente, empreendedor, nosso irmão Antônio Carlos. E o tema hoje é um tema muito interessante, que fala muito do ministério do seu Antônio, missões e empreendedorismo, né? O seu Antônio, ele é casado com a Adriana Torres e pai de 4 filhos, do Vitor, do Maicon, da Sara e da Maria Rita, e vários netos. Empresário, fundador da Forte Leve Solar e outras empresas. Ele também é o idealizador e fundador do Instituto Água Viva, que é considerada hoje uma das maiores organizações do terceiro setor, que atua exclusivamente no sertão nordestino, né? Trabalhando com agência missionária, né? Evangelização e também com ação social. São mais de 300 missionários atuando em 58 municípios do estado da Bahia. Seu Antônio, dê a sua saudação aqui para os nossos telespectadores. Olá, pastor Arival, que bom estar aqui com o senhor, que bom participar desse programa com o senhor. É um privilégio muito grande ter o senhor como amigo, né, como pastor. Eu me inspiro muito na vida do senhor, na vida da tua família e daquilo que o senhor tem feito para o reino de Deus. Então, para mim é um privilégio muito grande participar hoje com o senhor aqui desse programa. Tá bom, querido. Eu sei que sua agenda também é complicada, eu agradeço esse tempo que o senhor está doando aqui para nossa IPP TV. Antes da gente começar o nosso bate-papo, senhor Antônio, eu tenho que falar aqui dos nossos patrocinadores. Claro, né? claro. E aqui a primeira dele é Riveste Revestimentos Ecológicos. Eles trabalham com essas pastilhas que podem ser usadas como revestimento. Se você for fazer uma reforma na sua casa, ao invés de usar azulejo, cerâmica, você usa esse material. É um material ecologicamente recomendável. Eles têm várias patronagens, diversas patronagens de cores, modelos, etc. Entra aí no site da Riveste e você vai conhecer aí esse trabalho. E também assista a seguir o vídeo que fala sobre a Riveste, tá bom? Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Riveste salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Riveste, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Riveste, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Riveste aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Riveste deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Riveste é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Riveste na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Riveste, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Riveste ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. O outro patrocinador nosso é Trivia Studio. É essa marca aqui maravilhosa, liderada por os jovens aí que trabalham com agência, né? Uma agência de publicitária que une brand, marketing e growth para construir marcas com identidade que comunica de forma estratégica para gerar resultados e escalar com inteligência. Então, de fato, eu recomendo. A Trivia cuida das minhas redes sociais. A Trivia é uma empresa realmente de qualidade, tá bom? Entre em contato, então, com a Trivia. E o outro nosso patrocinador é a editora Ezion. Essa editora, uma bênção de Deus, fez 4 anos, está crescendo, tem produzido material de qualidade, tem recebido reconhecimento, agora mesmo ganhou o prêmio Areté lá na Feira de Livros, né, da Evangélicos. Aquela Bíblia, nossa Bíblia Mães da Aliança, em parceria com a SBB, ganhou o prêmio de melhor Bíblia de estudos. Então, o nosso material tem sido reconhecido como material de qualidade e Deus tem abençoado, porque todo o resultado, todo o lucro é reinvestido na obra missionária.
quer seja no campo da literatura, produzindo Bíblia, produzindo material para as igrejas mais pobres, vendendo material a preço de custo. Então, entra aí no site e conheça a editora Ezion. Quando você compra na Ezion, você está ajudando a Igreja de Pinheiros a fazer missões, tá bom? Vamos lá, seu Antônio, vamos começar uma coisa leve aqui. Como é que começou a sua caminhada com Deus? De que forma nasceu esse seu chamado para missões? O senhor já se converteu adulto, não foi? Sim, já me converti, já acima dos 30 anos. Sei. E foi muito engraçado como tudo aconteceu. Nós estávamos começando a empresa, Forte Leve, né? Tínhamos ali em torno de 20 trabalhadores junto com a gente, e o meu irmão, né, Francisco, ele visitou uma igreja e fez relacionamento com o pastor, e o pastor um dia pediu para fazer um culto naquela pequena empresa. Certo. Esse pastor então foi lá, fez o culto, né, dia de segunda-feira, e foi uma bênção aquele culto. Na outra segunda-feira o pastor não desistiu da gente, pastor. Estava lá novamente o pastor Paulo Florencio, a qual eu estimo muito e gosto muito dele até hoje, né? Então, novamente apareceu lá para fazer o culto, disponibilizando. Na realidade, ele estava investindo em missões. Ele estava saindo do conforto dele e indo fazer missões naquela empresa. E passou algumas semanas, ele me convidou então para ir à igreja dele. E aí eu falei, pastor, não vou não, esse negócio de igreja não é comigo, tal, né? Tá bom do jeito que eu tô. Na semana seguinte ele me convidou novamente e eu novamente disse não, até que um dia eu não consegui falar não para ele, fui à igreja, lá ouvi a palavra de Deus, né, gostei, voltei mais algumas vezes e logo em seguida, né, eu fiz um compromisso com Jesus, entreguei minha vida para o Senhor Jesus e começou então nossa carreira como servo de Deus. Bom. Porque é muito importante, eu até falei lá agora na Escola de Missões lá em Londres, que quando um crente se converte, nasce um missionário, porque todo crente é um missionário, né? E aí, como é que começou, né? Porque o senhor tem uma trajetória que o senhor une fé, trabalho e propósito. Então, o senhor hoje é um empreendedor missionário. Além de ser um empreendedor empresarial, tem a Forte Leve, Solar, né? O senhor usa os recursos da sua empresa, você usa de relacionamentos, o senhor criou 2 associações, né? Para investir em missões. Como é que nasceu esse chamado, senhor Antônio? Bom, a gente sempre pensou, a empresa sempre ela existiu e os resultados da empresa, ela precisa ser investidos, né? Certo. Então, Deus sempre abençoa quando a gente dá também. Então, a gente é dando que se recebe, não é isso? Então, a gente, num determinado momento da vida da empresa, a gente começou a visualizar para fora da empresa o que a gente poderia fazer para transformação de vidas fora da empresa. E aí, observando isso, a gente sempre teve muita curiosidade de conhecer a região do semiárido brasileiro, né? Porque nós sempre tivemos uma empresa, muitos anos já na Bahia, mas nós, antes de estar com a empresa na Bahia, a gente sempre levava nossos produtos, na época pias e tanques, lá para a região do semiárido. Então eu sempre tive curiosidade de conhecer, né, o semiárido como ele é. Tá, senhor Antônio, o senhor, né, foi através de um projeto que a sua empresa ganhou do governo federal, que o senhor teve contatos com aquelas famílias, né, pobres, que o senhor tinha que cadastrar para construir aquelas cisternas que colhem água da chuva, não foi isso? Isso mesmo. Nós fomos fazer esse programa de instalação de cisternas ali no semiárido e eu tive o privilégio, junto com a equipe, de conhecer muitas famílias ali no semiárido. E o nosso coração ficou lá. Acabou o programa, mas o nosso coração ficou lá, né? E a gente continuou, desde essa época, continuou a levar oportunidades
para a região do semiárido. Então a gente tem diversos projetos de geração de renda, né, ali na região do semiárido, no semiárido da Bahia, semiárido de Pernambuco, do Piauí e da Paraíba. Seu Antônio, se eu não me engano, se eu estiver falando besteira, só me corrija, o semiárido começa justamente aqui no norte de Minas e vai até o final do Piauí, lá em cima, não é isso? Exatamente. Aproximadamente 30 milhões de pessoas moram no semiárido, em pequenas comunidades, pequenas cidades. Isso. A região do semiárido, a janela do semiárido, começa desde o norte de Minas, a região de Montes Claros ali, até lá em cima, na Fortaleza, Piauí, um pedaço do Maranhão, e a mais ou menos 400 quilômetros da costa para dentro, e que é a janela que a gente chama de semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro é composto, na realidade, na faixa de uns 23 milhões de habitantes que reside no semiárido brasileiro, onde a gente está presente. Agora, seu Antônio, quais são os projetos que o Instituto Água Viva desenvolve e também o AMES? Explica para o pessoal. Nós temos a organização missionária, onde foi fundada, e a gente potencializa isso, a gente convida igrejas, né, como a de Pinheiros, como algumas outras igrejas de várias denominações. A presbiteriana, a igreja presbiteriana é uma das denominações onde a gente está presente ali no sertão do semiárido brasileiro, e a presbiteriana, a igreja presbiteriana tem feito um trabalho gigante ali, né, levando o evangelho de Jesus para aquela região. Paralelamente, a gente tem ações do Instituto Água Viva que cuida da questão de geração de trabalho, oportunidades de trabalho. Por exemplo, nós temos a fábrica de confecção lá no sertão, que o Instituto Água Viva implantou lá em Lapão, na cidade de Lapão, no semiárido baiano, onde ali tem diversas, né, dezenas de mulheres que trabalham ali e levam a oportunidade, levam o sustento para dentro das suas casas. E está criando na região um polo de confecções, né, onde várias famílias hoje já trabalham confecção naquela região. Outras regiões, nós temos, ajudamos na plantação, por exemplo, na região da Chapada Diamantina, a gente fez parceria com alguns outros plantadores de morango, e a gente furou muitos poços lá, né, com apoio do Instituto Água Viva, para plantação, potencializando a agricultura familiar na plantação de morango. E foi um sucesso, está sendo um sucesso, e Deus tem abençoado, e as pessoas estão felizes da vida plantando morango, colhendo ali, sem precisar sair de suas casas para ir procurar trabalho em outras grandes capitais, como São Paulo, que normalmente era um fluxo que se fazia. Hoje, essa região que está plantando morango, o que está acontecendo? Está fazendo o fluxo inverso. Os familiares estão retornando das grandes cidades para ir também voltar para sua terra natal e para continuar agora começando a plantar o morango, porque está dando uma renda muito boa, né? E é lindo o projeto. Seu Antônio, além do Evangelho da Água Viva, esse projeto, ou esses projetos, que são vários projetos, levam esperança, não é isso? Exatamente. A região do semiárido foi considerado, durante todo o período do Brasil, como uma região de fome. Nós enxergamos o semiárido como uma região que falta oportunidades. Ali tem um povo gigante, trabalhador, né, honesto, cativante, acolhedor, mas falta oportunidades. E é isso que a gente quer fazer, e estamos fazendo, levando a oportunidade de geração de trabalho e renda para várias comunidades rurais no sertão, no semiárido brasileiro. O senhor teve uma experiência marcante, eu tive o privilégio de conhecer esse trabalho, que acho que foi um dos primeiros polos que o senhor instalou lá, que foi a Acauã. Isso. A Acauã, se eu não me engano, era o maior
índice de suicídio do Brasil. E vocês entraram lá. Conta um pouquinho desse testemunho, porque lá tem a escola de balé, tem a indústria de brinquedos, né? Tem a igreja que foi plantada, tem o instituto. Conta um pouquinho desse projeto, a revolução social e espiritual que aconteceu nessa cidade. Acauã, ali no Piauí, a primeira cidade, né, depois de Afrânio, ali na divisa de Pernambuco com Piauí. Acauã é uma pequena cidadezinha, e logo na chegada hoje tem uma placa "Eu amo Acauã". E eu gosto de ler essa placa, porque também eu amo Acauã, né? E nós aprendemos a amar Acauã, e ali a gente começou esse trabalho, então, de geração de renda, de a escola de música, a escola de dança. E hoje, pela misericórdia de Deus, o Instituto Água Viva implantou ali em Acauã realmente uma escola de dança de nível fantástico, onde dá treinamento de balé para várias regiões. Tirou as meninas da prostituição, não é isso? Ali na região toda, tinha no passado tinha uma rota, que era a rota do gesso, né? E tinha muitas situações difíceis em toda a região, não só em Acauã. Mas hoje, Acauã é uma nova cidade, né? É uma cidade linda, uma cidade que está crescendo. Hoje tem pousadas em Acauã, está ficando uma cidade bonita, gostoso de se estar lá, né? O povo está feliz e nós estamos mais felizes ainda porque a gente está podendo ver a transformação, em especial nas crianças, jovens e adolescentes de Acauã. Certo. Agora, por exemplo, nós do Instituto Água Viva estamos implantando uma escola de desenvolvimento de software lá em Acauã. Que coisa maravilhosa, né? hein? Então, uma empresa do Paraná aceitou o desafio, está mandando os professores para lá. Agora a gente vai pegar o pessoal da região, não só de Acauã, mas das cidades circunvizinhas a Acauã, para levar também para o Paraná, para passar uma temporada lá, para treinar e vir replicar o curso de desenvolvimento de software. Ou seja, o que a gente pretende fazer é aquilo que o sertanejo sempre fez, sair da sua terra, que ele tanto ama, para poder ir buscar o sustento nas grandes cidades. Agora nós estamos levando a oportunidade para esse jovem de ele aprender, desenvolver software, trabalhar com tecnologia da informação e ele lá na cidade dele poder prestar serviço, poder trabalhar para várias empresas, não só no Brasil, como no mundo. Como o senhor sabe, pastor, a área de tecnologia da informação é uma área que é muito carente de profissionais. Sim. E nós estamos ali, né, preparando profissionais que vão poder estar na terra deles, trabalhando remotamente. Isso. Para o Brasil inteiro, para várias empresas do Brasil. E a gente está muito feliz com esse novo projeto. Benção. O senhor sempre procurando parcerias, né? Rodando o mundo. Sim, rodando o mundo. Eu tive na semana... Tem uns 15 dias que o Cabreira esteve aqui, ele falando também um pouco da experiência dele, né? E o que eu acho muito bonito nisso tudo é que tudo isso é feito sem o componente político partidário. São pessoas que são motivadas, primeiro, por Cristo, pelo amor a Cristo, né? E eu sempre digo, né, que se o semiárido depender da classe política, não vai mudar nunca. A igreja evangélica, né, tem esse papel, a sociedade civil, através de empresários, de empreendedores do bem, de realizar essa transformação. Uma das coisas que sempre foi necessária foi a questão da água, né? Uhum. E agora, como é que o senhor vê? Porque nós aqui somos parceiros do Instituto Água Viva e tem outros parceiros aí, e eu vi os dados lá, são bilhões e bilhões de metros cúbicos de água que já estão sendo oferecidos para a população. Conta um pouquinho desse projeto aí para nós, Sr. Antônio. A gente pediu autorização em algumas regiões para buscar a água do São Francisco e distribuir em algumas comunidades, né,
não só para beber, mas também para o plantio. E isso tem ajudado muitas famílias. A região do semiárido, pastor, ela é uma região muito grande, né? Como tem o fenômeno da seca lá, que isso não tem como se resolver, é um fenômeno climático da região, o governo, apesar dos esforços que tem feito ao longo dos anos, não tem conseguido resolver tudo que precisa resolver lá. Então, a iniciativa privada, né, a Igreja de Jesus, a iniciativa privada precisa atentar para isso também. Então, alguns anos atrás, isso tem mudado a cada ano. A cada ano a gente vê uma melhora, a cada ano a gente vê uma melhora nas cidades, as pequenas cidades expandindo, ficando melhor a condição de vida. A cada ano tem melhorado um pouquinho e a gente percebe isso. Mas o governo sozinho não vai conseguir fazer. Por isso é importante iniciativas privadas, organizações, igrejas, para juntar e ajudar a resolver muitas situações ali, em especial de geração de renda. O sertanejo, ele não gosta de sair da terra dele para precisar trabalhar fora, em São Paulo, no Rio, em Brasília. Ele gosta da terra dele. E a gente tem que juntar igreja, empresários, governo, para levar oportunidade para o sertanejo fixar na terra dele e gerar oportunidades, que tem condição de plantar, basta a gente crer, basta a gente se esforçar, tem condição de fazer uma mudança ali na região do semiárido. Aqui a gente recebe sempre os relatórios, né, onde os poços são furados. E os poços são furados em pequenas comunidades. Exato. Né? E existe uma transformação. Eu estou querendo colocar aqui só um exemplo. O senhor tem vários exemplos aí, e o senhor faz um controle aí, o Carlos, né, faz um controle da fusão do poço. Porque quando chega a água, chega a esperança, né? Porque aí o sujeito vai plantar, ele vai colher, ele vai criar o bicho, né? Isto. A galinha, o bode, a vaca, a vaquinha dele, porque com água a transformação acontece. Como é que o senhor vê isso? Porque o senhor é um homem que mora no Espírito Santo, né? É um estado muito abençoado por Deus. Na sua visão, qual é o impacto que essa perfuração de poços, a água traz para essas pequenas comunidades? São pequenas comunidades que são esquecidas pelos políticos, porque ali não tem voto, mas tem famílias, tem os quilombolas, tem aquelas pessoas que, se não houver uma ajuda nossa, não vai mudar nunca. Bom, ali na região, o poço ele faz uma diferença muito grande, porque agora, por exemplo, nesse momento, nós estamos passando na região do semiárido um dos períodos de seca maiores da história, né? Está terminando agora está começando o período de chuva lá. Em algumas cidades começou a dar algumas chuvinhas, mas nós passamos e estamos findando um ciclo de muita seca. Esse ano choveu muito pouco em toda a região do semiárido. Quando tem um poço cavado, ali o animal tem sua água garantida para beber, então o animal ele tem uma sobrevida maior, né? E normalmente o sertanejo com aquela aguinha ele planta ao redor da casa dele. Uma agricultura de subsistência. Agricultura de subsistência, exatamente. Então, ele junta ali aquela economia, vai criar melhor um bodezinho, vai poder fazer uma forrageira para o animal, para o gadinho dele, e aí ele consegue passar mais fácil no período de seca. Os bichos não vão morrer, os animais não vão morrer. Então, um poço faz uma diferença gigante para uma comunidade, e às vezes uma comunidade que é longínqua, que é longe de uma cidade onde a água não tem acesso. Quando chega, tem locais que até o carro-pipa é difícil acesso, e quando vai, então o carro-pipa é para beber a água, não dá para ficar plantando com carro-pipa. Então
E tem o que pagar, poço, né? E tem que pagar, mas às vezes o governo até manda, Sei. né? Mas nem ele não dá conta de Certo. tantos carros. Então, às vezes, o sertanejo tem que pagar do bolso dele para ir um Certo. caminhão de água. Agora, quando tem o poço, aquilo ali, aquela comunidade, um conjunto de casas, eles conseguem plantar entre eles, dividir aquela água e todos se beneficiam. Amém. Você está gostando aqui do bate-papo aqui? Então eu quero pedir você para se inscrever agora e se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe, né, os episódios e também as pregações, IPP-TV, né, o meu canal pessoal, o canal, os canais do Instagram, né, e também vai aparecer aqui no final, depois nós vamos colocar à disposição para você conhecer os canais, né, do Instituto Água Viva e também da AMES. E você vai ter lá uma visão, né, maravilhosa de tudo aquilo que Deus está fazendo através do esforço, da intencionalidade, do empreendedorismo do irmão Antônio. Ele lidera isso aí, mas ele tem toda uma equipe aí trabalhando com ele. Seu Antônio, fala um pouquinho mais da missão AMES. São quantos missionários hoje no sertão? Na ordem de em torno de uns 300 missionários trabalhando. E a missão AMES, ela foi organizada vendo a necessidade de levar o evangelho nessa região, Certo. né? Então, a palavra de Deus, ela leva a esperança. E a palavra de Deus, quando chega, muda tudo, né? As pessoas começam a ter mais esperança num futuro melhor. E com a palavra de Deus, muitos deixam os vícios, o alcoolismo e tudo, então tudo começa então a melhorar a partir da palavra de Deus quando é disseminada naquele local. Nós, então, esses missionários são em parcerias com diversas igrejas que a gente conversa com a igreja e a igreja entende a necessidade, então ela dentro da sua membresia, né, seleciona gente capacitada para ir para lá, para ajudar, né, nesse processo ali de levar a palavra de Deus para aquela região. E aqui, fazendo um adendo aqui, eu estou impressionado com o que aconteceu lá em Caridade do Piauí, né? Em pouco tempo, agora já vão fazer lá. O Mariano chegou aqui todo empolgado, todo feliz, né? Hoje a cidade tem relevância, né? Uma cidade de 5 mil habitantes, nós temos 500 crianças do projeto lá. É quase 10% da população. Quase 10% né? da população. Lá recebendo reforço escolar, recebendo educação. É uma coisa assim, fantástica, né? E fala um pouquinho também, não sei se o senhor tem os números, os dados, mas depois a gente pode ver, né, Carlos, para a gente colocar aqui, porque são números assim impressionantes. O senhor tem um relatório mensal, né, que aparece, mas dá para dizer alguma coisa? Quantas mil crianças nós estamos atendendo hoje mensalmente? Hoje, o Instituto Água Viva, né, porque tem a organização missionária, que trabalha separado. Que é uma legislação também jurídica, né, de captação de recursos, tudo é diferente. Exato, tudo é diferente. O Instituto Água Viva, ele tem hoje 10 bases sociais construídas e operando. Sim. Cada base social dessa tem, em média, 400 crianças, jovens e adolescentes. Certo. Né? Agora mesmo nós estamos lá construindo uma base social em Patos, na Paraíba, né, juntamente, né, com o apoio da Igreja Presbiteriana, né, lá de Patos, da primeira Igreja Presbiteriana de Patos, na Paraíba, e nós estamos muito felizes em poder ver essa construção dessa base social, onde a gente ali vamos ter condições de abrigar em torno de 400 crianças. Hoje nós temos várias escolinhas de futebol pela região do semiárido. E só nas escolinhas de futebol tem em torno de umas 7 mil crianças e jovens e adolescentes, né, nas escolinhas. Aí a gente tem reforço escolar, a gente tem música, nós temos informática, nós temos várias atividades para a criança, jovem e adolescente sertanejo, para eles se prepararem melhor para o futuro deles. Então a gente dá base
para essas crianças, para elas se prepararem melhor. E tem sido assim. Educação com muito princípios, com valores, né, seu Antônio? Isso é uma coisa... Exatamente. Eu vi o testemunho lá de algumas crianças, você conversa, você vê a mudança realmente de perspectiva, de conceito de vida, de visão de vida, né? Isso. O evangelho realmente abre a mente da pessoa, etc. Agora, o senhor que está atuando já, o Instituto está atuando há 10 anos lá? Quantos anos? 12 anos? O Instituto tem 10 anos, Sim. mas a gente começou a fazer esse trabalho, temos 13 anos. 13 anos. Depois de 3 anos que a gente criou o Instituto Água Viva. Quais são os maiores desafios que o senhor vê ainda hoje? Porque é um negócio crescente, né? Crescente. Quais são os desafios que o senhor vê? Assim, os pontos mais difíceis e os pontos que têm sido positivos nesse empreendedorismo aí. Não só a região do pastor Arival, mas em muitas regiões do Brasil. Nós temos as regiões dos ribeirinhos no norte, nós temos o semiárido e temos diversos outros lugares no Brasil que precisa de instituições para ajudar no que tem para fazer no Brasil. Infelizmente, o Brasil ainda não tem o costume de fazer doações para instituições, né? Para diversas organizações que fazem trabalhos fantásticos no Brasil. O Brasil tem organizações fantásticas, sérias, mas o brasileiro ainda não tem essa opção. Ele fica sempre esperando o Estado, né? Sempre esperando o Estado, né? Do outro lado também, é muito rígido a prestação de contas e precisa ser, porque precisa ter organizações sérias para fazer o trabalho. Quando a gente vai para os outros países mais desenvolvidos, a gente vê que avançaram bastante e a gente ainda está preso em muitas situações. Então, eu acho que o brasileiro, tem muito brasileiro que acumularam ao longo dos anos fortunas e que, infelizmente, se apegam e não distribuem um pouco daquilo que Deus deu para eles. Então, é como se aquilo fosse fazer falta e acabam partindo desse mundo e fica aí, e às vezes a herança fica em mãos de quem nem vai tocar adiante como deveria. Eu fico impressionado com o americano, né, do norte, que lá eles têm esse hábito, né, essa cultura. Porque os pais lá, eles não acumulam para os filhos, né? Muitas vezes os filhos, eles incentivam os filhos a construírem também, né? Uhum. E grande parte da herança deles ficam para esses movimentos, né? Exatamente. É uma coisa impressionante, né? Nós precisamos entender que caixão não tem gaveta. Isso. Né? A gente não vai levar nada desse aqui. Então, quando a gente partir, uns mais cedo, outros mais tarde, mas não vai ficar tudo aqui. Vai ficar isso então, se a gente puder administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para administrar, de maneira onde a gente pode ajudar o nosso próximo, com certeza a gente vai ter um Brasil totalmente diferente. Certo. Hoje eu estava aqui em São Paulo fazendo algumas reuniões e a gente percebe que, principalmente em São Paulo, no Brasil inteiro, mas principalmente em São Paulo, tem pessoas que acumulam fortunas gigantes, mas têm medo de fazer uma doação. Então, certo, isso precisa mudar no Brasil, e quando isso mudar, isso vai avançar muito mais. Na região do semiárido, nós temos muito a fazer. Nós fizemos bastante já, continuamos avançando, mas quando a gente olha os desafios, são gigantes os desafios. E precisa muitas pessoas, muitos outros institutos, muitas outras organizações irem para lá, precisa da igreja estar junto para levar oportunidades para toda a região do semiárido. Seu Antônio, eu queria que o senhor desse uma palavra para pastores e igrejas. Porque você sabe, a visão do pastor influencia muito a igreja, né? Uhum. Aqui, graças a Deus, nós temos uma visão missionária, a igreja abraçou essa visão,
Hoje a igreja realmente, em todos os departamentos, ela está preocupada com missões, né? Como é que as igrejas aqui da região sudeste, né, de São Paulo, aqui da nossa região, poderiam ajudar o senhor, ajudar os projetos lá do sertão? Pastor Arival, primeiro agradecer aí a parceria da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E depois eu queria desafiar você, pastor, que está me ouvindo, né, a olhar um pouco mais para fora da sua igreja, né? Não estou falando só da região do semiárido, não. Na sua região, onde a sua igreja está implantada, eu tenho certeza que tem muitos projetos do lado de fora, que tem muita pessoa precisando de uma palavra, de uma ação da igreja. Então, igreja, pastores, não vamos ficar parados. Nós precisamos servir, nós precisamos abençoar aqueles que estão fora, nós precisamos levar o evangelho e nós precisamos amar as pessoas que precisam da graça e da misericórdia de Jesus. Então, se você quiser um dia conhecer a região do semiárido, para nós é um grande privilégio poder mostrar isso para vocês, os trabalhos que a igreja ainda precisa avançar em projetos lá no semiárido. Mas eu desafio você, a igreja, pastores que estão me ouvindo, olha um pouco mais para fora das paredes da igreja. Não olha só para dentro, porque se a gente for olhar só para dentro, a igreja de Jesus, ela não cresce. E se a gente olhar para fora, a gente vai ver as oportunidades da igreja crescer. Seu Antônio, uma coisa que pode ser feita, você, pastor que está nos assistindo aqui, é você levar uma caravana no período de férias para o sertão, né, participar dos avanços missionários que vocês realizam, né, os pastores, né? Exatamente. A AMES realiza, né? Então, como é que faz, pastor? Entre em contato com o escritório da AMES? Entre em contato com o escritório da AMES, a gente vai dar todo o suporte, toda a orientação, temos gente lá preparados para ir fazer uma viagem primeiramente com o pastor, né? E o pastor então desafia a igreja a ir em caravana. Nessa caravana vocês, né, vão dispostos a trabalhar. Nós vamos pintar casa, nós vamos pintar escola, nós vamos trabalhar, né, e servir a Deus com as nossas habilidades de cada um. E eu tenho certeza, essas caravanas quando as caravanas voltam empolgadas e aí é uma equipe que volta, né, com o amor para desejar amar aquele próximo que esteve ali presente. Isso aí. Seu Antônio, eu quero agora que o senhor dê uma palavra assim, porque há muitos empresários, existem leis, né, aí que você pode fazer descontos legalmente e transferir parte desses impostos para essa questão da ação social, né? Dê um recado, porque São Paulo, o senhor citou isso, várias regiões, mas nós temos muitos empresários nas igrejas também. Isso. Né? Existem as leis de renúncias e leis que o governo, você apura o imposto de renda e o governo te dá liberdade de você dedicar uma parte daquilo ali para instituições que estejam legalizadas, né? Então, você que é empresário, que tem sua empresa no lucro real aí dentro da sua igreja, fala com seu pastor, fala com alguma organização e tente investir bem esse recurso, né? Existem as disponibilidades das leis que podem fazer dentro da normalidade, dentro da regularidade. Agora, é lógico, né? O empresário precisa estar em dia com toda a situação do fisco para realizar essas doações com renúncias que o governo ele dá essa oportunidade de você fazer aporte. São percentuais pequenos, mas percentuais pequenos no meio de um grande número, né? É de grão em grão que a galinha enche o papo. Olha, o seu Antônio é muito... Mas
vamos doar para a AMES, né? Para a AMES não, para o Instituto Água Viva. A AMES não pode receber doação. Nós né? não estamos... Ela pode receber doação da igreja. Isso, a AMES é com a igreja. Isso. AMES Mas o Instituto Água Viva ela está preparada, né? E outros, não só o Instituto Água Viva, o senhor tem o Instituto aqui em Pinheiros, né? E diversas igrejas têm seus próximo, conhece alguns institutos que são muito sérios e que vale a pena, né, você destinar uma parte do seu imposto de renda ou de renúncia de imposto a pagar das suas empresas, né, para essas oportunidades. Eu vejo que nós estamos vivendo uma crise existencial no mundo hoje, né? Agora tive o privilégio esse final de semana estar lá na Inglaterra. E a Inglaterra, que foi berço do protestantismo, dos grandes avivamentos, está se secularizando a cada dia, se tornando uma nação materialista, né? E um trabalho como esse, trabalho de pregar o evangelho, de levar também esperança e ação social e transformação de vida, de relacionamentos, de família. Toda vez que eu me lembro daquela conversa na porta daquela casa lá na Paraíba, eu choro, sabe? Que a mãe tinha transtorno mental, o pai era alcoólatra, e o evangelho entrou ali. Transformou tudo, e os filhos, a família, levou esperança. Qual é, para o senhor, na sua experiência, quais são, assim, os frutos, o prazer, a satisfação que dá em fazer isso? Porque faz bem a quem faz bem. Diz aí, dá o seu testemunho. Pastor Arival, a Bíblia diz que a gente colhe o que a gente planta, ou seja, a gente vai semear e isso vai frutificar, né? O Brasil é um país de oportunidades em todos os aspectos. O Brasil é um gigante e a gente no Brasil tem muitas oportunidades. E a igreja no Brasil, ela é livre para pregar o evangelho. E nós não podemos correr o risco do que aconteceu em outros países que foram berço do evangelho, né? E hoje está se definhando. E o Brasil, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Brasil tem esse privilégio de ser um país onde se pode falar do evangelho livremente, né? E por isso nossa nação é tão abençoada. Por isso nossa nação é um exportador de alimento para o mundo. Nós precisamos continuar vendo essas oportunidades e a igreja precisa estar atento a isso, não deixar de fazer o papel da igreja. E o papel da igreja não é enriquecer, o papel da igreja é servir. Servir, é distribuir. É distribuir, é servir, né? E se a igreja estiver fazendo o papel dela, né, de amor ao próximo, com certeza a nossa nação vai continuar sendo essa nação próspera e, acima de tudo, onde o evangelho não vai se atrofiar. Certo. Bom, o senhor não respondeu o que eu perguntei. Então, qual é a satisfação, a alegria, o prazer de você chegar numa região e ver Deus mudando vidas? Você fala desse projeto do Morango, essas coisas. Quer dizer, tem uma felicidade nisso aí. Tem ou não tem, senhor Antônio? Tem. Uma vida transformada não tem preço. É como você vê uma pessoa que era usuário de drogas e daqui a pouquinho estava lá no fundo do poço, estava morando na rua, estava vivendo como mendigo, e daqui a pouquinho ela é liberta e ela passa a viver como um cidadão, trabalhando, cuidando da sua família. Isso não tem preço, né? Isso dá satisfação. Lá no sertão, a gente vê as vidas transformadas, isso não tem preço, porque a gente
pode observar de perto a capacidade intelectual que o sertanejo tem. Certo. E quando isso é ativado, isso não tem preço, isso causa alegria na gente, isso é combustível para a gente fazer mais e mais. Porque a gente ver uma vida transformada, isso nos alegra. Sim. Lá na minha infância, na minha adolescência, eu não tive oportunidade de trabalhar muito cedo, foi suado, né? Certo. Mas Deus abençoou e a gente chegou até aqui. Então, a nossa satisfação é poder ver as pessoas sendo transformadas, e as pessoas sendo transformadas por Jesus não tem preço. A gente vê uma família restaurada, a gente vê uma família onde estavam marido e mulher separados, filhos separados, tudo, e agora todo mundo junto, todo mundo feliz, comendo da mesa, compartilhando o pão. Isso não tem preço. Isso é verdade. Chegou aqui, ó, vou aproveitar para fazer um merchandising aqui. Chegou aqui, ó. Olha para onde aqui, né? Mães da Aliança 2026, dia 20 nós vamos ter o congresso aqui, nós já temos mais de 1000 mães inscritas, né? O negócio ficou caprichado, tá certo? E com a cor mais linda que existe, que é o verde, né? O verde palmeirense, o verde da Avante Palestra, né? Então tudo aqui é verde, né? Aqui não tem miséria não. Então você que é mãe, já pode adquirir, já chegou, você que já adquiriu pré-venda, esse material maravilhoso. Nós estamos levantando um exército de mães nas igrejas para orar pelos filhos. E Deus tem respondido essas orações. Deus já está trabalhando na vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Deus tem feito, de fato, algo novo nessas futuras gerações. Senhor Antônio, eu quero agradecer ao senhor. Se o senhor quiser fazer as considerações finais aí para o público que está ali assistindo, por favor. Você que está me assistindo, eu queria desafiar a você a ser mais intencional, a você estar mais presente, observando a necessidade do seu próximo, que está muito próximo de você. Que você possa, você fazendo isso, e começa pela sua família, começa pelos seus vizinhos, comece a não se conformar com as coisas que você vê que vai levar a pessoa para um lugar que não vai gerar um bom caminho. Então, começa a se preocupar com isso e começa a amar o seu próximo. E eu tenho certeza, Deus vai continuar te amando muito, muito e muito mais. Começa a envolver também a sua família nisso. Não tente fazer você sozinho, faz junto com a família, com a tua esposa, com os teus filhos, né? Envolve teus filhos também para ver a necessidade do seu próximo, que aí quando eles crescerem, quando eles estiverem adultos, eles vão dar continuidade ao trabalho que você iniciou. Que Deus te abençoe. Eu moro no Espírito Santo, mas vivo grande parte do meu tempo lá no semiárido, lá no sertão, porque a gente tem visto a transformação que está acontecendo na região do sertão. Tá bom. Muito obrigado, senhor Antônio. E você, muito obrigado. Compartilhe esse episódio e vamos levantar pessoas generosas para envolvermos com o trabalho missionário de transformação social, tá bom? Até o próximo episódio, se Deus permitir. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?